Bom dia, menino. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante para vocês. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Sempre quando assistir a aula da tia, vocês sempre procurem estar sempre com o livro, porque é necessário acompanhar a aula com o livro. Então, sempre que coloco o livro ao lado, para facilitar o estudo de vocês. A tia coloca o slide na tela do celular ou do computador, que vocês assistem a aula, mas sempre procure assistir a aula com o livro, porque a tia sempre fala da página, sempre pede para marcar algo no livro. Então, é muito importante estudar e corrigir as atividades. Sempre que quando a tia pede, você procure corrigir as atividades, sempre colocando as suas atividades em dia, porque a tia está sempre corrigindo, sempre colocando a resposta no slide, então falando da resposta. Então é muito importante você corrigir a sua atividade, certo? Diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar. O que é que nós podemos citar quando falarmos em diversidade cultural? Quando nós falarmos em diversidade cultural, nós estamos se referindo a vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outras. Então, o modo de você se vestir está se referindo à diversidade cultural. É os diferentes costumes de uma sociedade. O modo de você se comportar, até a própria religião que você segue, nós estamos falando de costumes de uma sociedade, entre as quais podemos citar esses exemplos aí. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferentes climáticas, econômicas, sociais e culturais entre suas religiões. Quando nós falamos a presença de diferentes climáticas econômicas, porque nós estamos se referindo ao Brasil, nós vimos que é um conjunto de cultura no nosso país. Por quê? Porque são vários povos que vieram de vários países, de vários continentes e se encontraram aqui no nosso país. O Brasil, por conter um extenso território brasileiro, tem diversas culturas. Então, nós estamos falando de diversidade cultural. Se você for para a região sul, o modo das pessoas se vestirem, até o modo das pessoas falarem, já é completamente diferente daqui do Nordeste. O modo de se vestir, de falar, de se comportar. Então, essa diversidade cultural se refere aos costumes de uma sociedade. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores. Quem eram os colonizadores? Os europeus. Porque aqui viviam os indígenas. Depois dos indígenas, quem foi os colonizadores? Os europeus. A população indígena e os escravos africanos. Logo no início do período colonial, nós tivemos os europeus, os indígenas e os africanos. Mesmo sendo escravo, ele introduziu a cultura e costumes no Brasil. Posteriormente, os imigrantes italianos, que isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que posteriormente vieram esses imigrantes à procura de um refúgio, de moradia, para sua sobrevivência e mesmo a mudança de vida. Italianos, japoneses, principalmente os japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Neste contexto, alguns aspectos culturais das religiões brasileiras são abordadas. Então, nós vimos que algumas heranças culturais desses povos
foi introduzido em nosso país. Modo de se vestir, o modo de se falar, até a própria religião. Uma característica marcante da população brasileira é a diversidade cultural. Diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinárias, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. A miscigenação. A miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Essas pessoas possuem características de cada uma das raças que descendem. É importante lembrar que os primeiros povos a migrar para o território, que mais tarde veio a se chamar o Brasil, foram os indígenas. Manifestações culturais, culinária. A culinária do Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos. Esses faziam adaptações de seus pratos típicos, substituindo os ingredientes que faltassem por correspondentes locais. A feijoada à brasileira, prato típico do país, é um exemplo disso. Vamos conhecer um pouco da diversidade cultural brasileira, começando pelo Carnaval de Salvador. Saindo do Carnaval de Salvador, vamos visitar agora o Carnaval do Rio de Janeiro, onde a tradição de lá são os desfiles das escolas de samba. Saindo do Rio de Janeiro, a nossa parada agora é em Pernambuco. Vamos conhecer o maracatu, uma mistura de cores e dança. Saindo de Pernambuco, chegando a Salvador, na lavagem do Senhor do Bonfim, um festejo religioso muito importante. É isso aí. Saindo da lavagem do Bonfim, chegamos agora à festa do Boi-Bumbá do Maranhão. Outra manifestação religiosa muito importante é a procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, onde participam milhões de romeiros por todo o país. Além das procissões, temos em Salvador as festas de Largo. Saindo das festas de Largo, chegamos ao melhor período do ano, os festejos juninos. De maio de 1888, os negros ganharam a liberdade no Brasil, mas a realidade que encontraram depois da abolição não foi muito diferente da de quando eram escravos. Continuaram marginalizados. É o que você vai ver hoje na série Heranças da Escravidão. Paço Imperial, Praça 15, Rio de Janeiro. Neste prédio, há 125 anos, a princesa Isabel assinava o documento que libertava os escravos. A Lei Áurea só foi possível depois de muita pressão política e social no país e também de governos estrangeiros, além da luta dos próprios negros para acabar de vez com os maus-tratos. Você tem, vamos dizer, as cláusulas já do Tratado de 1810, que prevê a extinção do tráfico, a Lei de 31, que proíbe a importação de escravos africanos para o Brasil. E o ponto alto é a Lei de 13 de maio de 1888, que liberta definitivamente todos os escravos sem indenização aos senhores. Os negros ganharam o direito de ir e vir e, consequentemente, autonomia para renegociar as suas relações de trabalho. Também puderam escolher se migravam para regiões mais ricas do país ou se permaneciam nas antigas fazendas. Mas como será que ficou o relacionamento deles com a sociedade? O Estado deu condições mais propícias para reinserir essas pessoas numa nova ordem social? Não. Nesse sentido, não. O historiador lembra que, após a Lei Áurea, o próprio movimento abolicionista debateu a necessidade de programas de distribuição de terras, bem como a criação de políticas trabalhistas e educacionais para os ex-escravos. Questões que, na época, nem mesmo eram pensadas para todo o povo brasileiro. Você chega em alguns órgãos, você não vê negro, você chega em banco, você não vê negro, você chega até num restaurante, quando tu vê negro, está dentro de uma cozinha.
Então, o que mudou? A ideia é avançar com os nossos para que realmente a gente consiga chegar a esse estágio de igualdade social brasileiro, né? Que seja negro ou branco, mas que ele precisa avançar. Tá? A questão das cotas é um avanço nisso. A ideia das cotas seria um avanço nisso. Luiz é afrodescendente. Cresceu no Valongo, na zona portuária do Rio, onde grande parte dos africanos desembarcava dos navios negreiros. Lamenta que, ao longo dos anos, a região tenha perdido muitas referências culturais. Para ele, por causa da pouca importância que o país sempre deu aos escravos. Na zona sul da cidade, entre prédios de luxo na Lagoa Rodrigo de Freitas, 8 famílias brigam na justiça para permanecer nas terras dos antepassados e conquistar o direito de realizar cultos religiosos. O Quilombo Sacopã resiste há 102 anos. Nós queremos manter os nossos símbolos, nossas origens. A gente quer que isso seja preservado, coisa que não está acontecendo. E amanhã você vai ver que mesmo depois de 125 anos do fim da escravidão, os negros são as principais vítimas de violência no país e ainda sofrem com racismo.